O estado de São Paulo confirmou hoje a primeira morte pela variante Delta da Covid-19, uma variante que tem preocupado no mundo todo, que já levou inclusive alguns retrocessos em determinadas flexibilizações em outros países, levando a novas ondas de contaminação. Aqui em São Paulo se fala no monitoramento desses casos todos, mas há uma preocupação, sem dúvida alguma, mesmo com o avanço da vacinação. E a Nani Cox vai trazer mais informações para a gente. Ela tem um convidado. Nani, boa tarde. É isso. Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Denise, de acordo com a Secretaria Municipal de Piracicaba, que foi onde foi confirmada essa morte, a vítima é uma mulher de 74 anos com comorbidades que já tinha sido vacinada com 2 doses da Coronavac, né, de vacina contra a Covid. Então, sobre esse assunto, a gente conversa com o Dr. Luiz Reis, que é diretor de ensino e pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, eu já até começo perguntando para o senhor, pensando, né, que essa vítima, ela tinha essas 2 doses da Coronavac já recebidas, uma terceira dose, então, que já está sendo discutida e aqui em São Paulo deve começar no dia 6 de setembro, pode evitar uma eventual alta de casos por causa da variante Delta? Boa tarde a todos, prazer falar com vocês. É muito importante a gente entender que as vacinas como um todo, elas continuam apresentando eficácia e efetividade contra a variante Delta. Os trabalhos mostram que, de fato, para algumas das plataformas, em especial as vacinas de vírus inativado, que desde o início nós sabíamos que era uma vacina que, apesar de muito segura, a tecnologia bastante dominada, ela não consegue estimular o sistema imune nos mesmos níveis de que vacinas mais modernas, tecnologias mais modernas. Em paralelo a isso, a gente também sabe que nos pacientes mais idosos existe um fenômeno chamado imunossenescência. O sistema imune não responde com o mesmo vigor de um organismo de um indivíduo mais jovem. Portanto, para indivíduos mais idosos que tomaram vacina de vírus inativado, Coronavac, uma terceira dose pode nos ajudar, sim, a elevar o nível das respostas, tanto humoral quanto celular, tanto de anticorpos quanto de células, melhorando a proteção desses indivíduos contra a variante Delta, que, de fato, ela é uma variante com maior poder de infectividade, ela infecta mais pessoas, ela é mais eficiente na infecção de pessoas. Agora, doutor Luiz Reis, nós temos casos no exterior de pessoas de programas que utilizaram outras vacinas que agora também estão recomendando uma terceira dose, que seria para assegurar uma proteção ainda maior. E tem essa questão específica da variante Delta, que ela parece furar o cerco com mais facilidade, não é? Olha, existem dados bastante robustos na literatura mostrando que para outras plataformas de vacina, como, por exemplo, as vacinas de vetores virais, que no Brasil foram utilizadas a AstraZeneca e Janssen, e para as vacinas de RNA mensageiro, que no Brasil foi usada a vacina da Pfizer, essa capacidade da Delta de evadir o sistema imune, de causar infecção, mesmo nos indivíduos com 2 doses dessas vacinas, ou no caso da Janssen, uma dose única, essa queda da proteção foi da ordem de 5 a 7%. Eu acho muito importante a gente lembrar que vacina ainda é um bem escasso. O Brasil tem uma percentagem da população completamente protegida com as 2 doses ou dose única, que ainda gira na ordem de 28%, 29%. A gente tem avançado aí com quase 2 milhões de doses ao dia, o que é muito bom, mas ainda deixa uma parcela muito grande da população desprotegida. Então, acho que a gente tem que entender muito bem qual é a população que de fato merece uma terceira dose para completar o sistema de proteção, e quando a gente vai discutir que seria um booster, não mais uma terceira dose, mas um booster, para aumentar a proteção da população de um modo geral. Eu acho que aqui tem uma escolha que é muito importante a gente entender, com base na circulação da variante Delta e com base
no percentual da população completamente vacinada. Agora, doutor Luiz Reis, nós estamos avançando muito com a vacinação agora, pegando até a faixa etária menor, a partir dos 12 anos, e aí a vacina autorizada é a da Pfizer, que o senhor disse que poderia oferecer uma proteção maior. E aí se pensa nesse reforço exatamente com essas vacinas, que seria da Pfizer ou da AstraZeneca. Enquanto isso não acontece, a gente vive o risco de um avanço da Delta. O senhor acha que ela pode ultrapassar a gama, ter esse estágio de complicação novamente, porque nós estamos tendo a vacinação, todo mundo está comemorando que um percentual grande da população tem a primeira dose, pelo menos, não é como se isso desse aval para essa flexibilização toda que a gente está vendo. O senhor vê um risco potencial para o Brasil por essa estratégia que está sendo adotada? Me preocupa celebrarmos de uma maneira exagerada a primeira dose. A primeira dose já era insuficiente para as variantes que estavam circulando e ela é claramente insuficiente para a variante Delta. Então, nós precisamos aumentar a taxa da população com o esquema completo de vacinação. Nesse momento, me parece que acreditar uma falsa segurança a esse percentual de quase 63% da população com uma dose me parece prematuro. Uma dose da vacina Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac não é o suficiente para a proteção contra a variante Delta. Flexibilizar nesse momento com base numa população com uma dose de vacina me parece precipitado e acho que a gente deve manter o rigor no uso de máscara, no distanciamento, porque até que a gente tenha uma cobertura vacinal mais significativa, o risco de novas variantes vão persistir. E, se me permite mais um comentário, é muito importante a gente entender isso de uma maneira global. Como eu disse, vacina ainda é um bem escasso. Enquanto houver áreas de população no mundo não protegidas, novas variantes surgirão dessas áreas. E as variantes viajam com a mesma velocidade que a gente viaja hoje. Portanto, a gente precisa de tomar muito cuidado ao celebrar essa margem de vacinação da população brasileira. Precisamos aumentar a cobertura da população com 2 doses, programa completo de vacinação. Doutor, o senhor falou até uma questão que a OMS acaba até reforçando, né? Que o mundo não está seguro até que todos estejam protegidos e com essas 2 doses. E aí a gente tem essa discussão, não só aqui no Brasil, como em outros lugares, de começar com a 3ª dose, enquanto, como o senhor disse, a gente tem a vacina como um bem escasso e ainda tem uma grande parte da população que tem só a primeira dose. Então, minha pergunta nesse momento que a gente está, é o momento de já pensar nessa 3ª dose, enquanto ainda tem uma grande parte da população, ou o ideal seria realmente não forçar, né, mas intensificar os esforços para procurar essas pessoas que estão com a 2ª dose atrasada? Eu acho que nós precisamos muito reforçar a necessidade de completar o esquema vacinal no maior percentual possível da população. Completar o esquema de vacinação. Existem evidências de que para uma população específica, estamos falando aqui de idosos e de imunossuprimidos, que tomaram uma vacina de uma tecnologia de vírus inativado, uma 3ª dose é importante para a proteção desta população. Portanto, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado no que nós queremos. E eu entendo que é prioritário uma ampla cobertura vacinal, com 2 doses das vacinas necessárias por 2 doses, ou 1 dose, no caso da vacina de 1 dose, para que a gente aumente a população protegida. Em paralelo a isso, a manutenção dos padrões de distanciamento social, uso de máscaras, higiene das mãos, é fundamental para que a gente consiga conter o espalhamento da variante Delta. Então, eu acho que são estratégias complementares. Eu não acho que a gente está numa posição de fazer escolhas. Nós precisamos de fazer estratégias complementares. 2 doses para quem precisa das 2 doses e talvez 3ª dose para esse grupo específico de idosos imunossuprimidos, pelo menos é o que as evidências apontam nesse momento.
Agora, doutor, uma última questão aqui para a gente já finalizar. A Delta, ela começou, né? O primeiro caso foi identificado aqui há quase 2 meses. E aí agora a gente teve essa confirmação da primeira morte, pensando aqui no estado de São Paulo. O governo tem reforçado muito que a Delta não é predominante ainda, que a Gama é predominante. Então, queria saber se do ponto de vista, né, desse ponto de vista mais médico, se esse espaçamento aí de 2 meses entre o primeiro caso e a primeira morte, se pode aí ser considerado como um lento avanço da variante aqui no território paulista. Eu confesso sim que muita gente se discutiu se a velocidade de avanço da Delta seria maior ou menor. Algumas pessoas estão de fato surpreendidas, talvez com uma velocidade talvez não esperada da substituição da variante Gama pela variante Delta. O fato é que a variante Delta vem crescendo na população como todos os números indicam isso. Acho que ser mais ou menos rápido, a gente pode comparar em relação à Gama versus outras variantes que circulavam pelo mundo. Eu acho que o importante é a gente ter a noção de que a variante Delta é, sim, mais infecciosa e que nós precisamos estar preparados para o avanço dessa variante, que é a variante que circula agora e que vai acabar substituindo. Então, temos que ter uma ampla cobertura vacinal, 2 doses para todo mundo, a terceira dose para quem eventualmente cair nesses grupos de risco e não abandonar as estratégias de controle, distanciamento, uso de máscaras. Essa é a arma que a gente tem para combater e sair dessa pandemia. Bom, então essas foram as palavras explicando um pouquinho sobre a Delta do Dr. Luiz Reis, que é diretor de ensino e pesquisa do Sírio-Libanês. Doutor, agradeço a disponibilidade e atenção aqui com a Jovem Pan. Eu que agradeço, muito obrigado, estou sempre à disposição.